Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, trazendo o segundo vídeo da disciplina PM de Física. Nesse vídeo eu vou estar acabando a correção dos exercícios do último PDF para que vocês possam ter toda a resolução dos exercícios. Nesta gravação eu dividi o nosso momento de aula em 3 partes. Na primeira parte nós temos a apresentação, no segundo momento a resolução dos exercícios e no terceiro e último momento o encerramento. Então eu peço que vocês atentem a todas as informações, leiam cada exercício 2 vezes para poder retirar todos os dados e caso apresentem alguma dúvida ou dificuldade, podem me procurar, tá bom? O primeiro exercício fala o seguinte: uma partida de futebol é disputada em 90 minutos. O estádio do Morumbi, em São Paulo, já recebeu 30 milhões de torcedores desde a sua abertura em 1960. A média de torcedores por partida é de aproximadamente 28 mil. Então, qual é a ordem de grandeza do total de minutos de futebol já jogados no Morumbi? Então, primeira ideia importante: cada partida de futebol tem um tempo de 90 minutos. Segunda informação importante: desde a abertura do estádio do Morumbi até o presente momento, já recebeu 30 milhões de pessoas ou de torcedores. E por partida, nós temos um total de 28 mil pessoas. Então, a primeira, a segunda e a terceira informação, você consegue extrair lendo apenas o enunciado. A partir da observação desses dados aqui, o exercício pede para determinarmos qual é a ordem de grandeza do total de minutos das partidas de futebol já jogadas no Morumbi. Vamos começar a montar uma regrinha de 3 muito simples, que fala o seguinte: uma partida de futebol necessita-se, em média, de 28 mil pessoas, ok? Então, se já passaram 30 milhões de pessoas nesse estádio, quantas partidas eu vou ter? Um número X. Então, montei uma regrinha de 3. Conheço 3 valores e um valor é desconhecido. Mais uma vez, por partida, ou seja, uma partida de futebol tem em média 28 mil pessoas. Então, 30 milhões de pessoas vai ter qual total de partida? Eu vou chamar de X. Agora eu faço a multiplicação. 28 mil multiplicado por X, vou pôr na próxima tela, 28 mil, que multiplica X. Agora, 1 que multiplica 30 milhões é o próprio 30 milhões. O número 28 mil está multiplicando, passa para lá dividindo. Para facilitar o nosso cálculo, eu vou simplificar 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo. Então, X é aproximadamente 30 mil dividido por 28, 1.071,4 jogos. O que é que eu conheço então com essa informação? Vou voltar na tela anterior para todo mundo entender. Utilizando 30 milhões de pessoas, eu tenho como resultado de 1.000,471 jogos. Ou seja, neste período aí que o exercício nos deu, nós já temos um total de 1.071,4 jogos. Depois que eu observo a quantidade de partidas, eu posso então determinar o tempo. Olha que simples. Todo mundo entendeu que um jogo demora em média 90 minutos, certo? Então, se eu já tive 1.071,4 jogos, eu vou gastar quantos minutos para isso? Eu chamo de X. Agora eu posso multiplicar cruzado. X vezes 1 é X, 1.071,4 multiplicado por 90, 96.390. Agora vamos colocar esse número em notação científica. Toda vez que eu não vejo a vírgula, ela aparece na última casa. Então vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. Então vou ter como resposta 9,6390. Como eu desloquei a vírgula para trás, o meu expoente é positivo. Vezes 10 elevado à quarta. E a unidade de medida, minutos.
Então, o que eu consegui obter a partir dessa informação? Que tendo um total de 1.071 jogos, eu vou ter um tempo gasto de 9,63 vezes 10 elevado à quarta e a unidade de tempo dada em minutos. Depois que eu observo essa etapa, eu posso então encontrar a ordem de grandeza. Lembra do seguinte, nós aprendemos que a raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16, certo? Então, raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16. Ok. Aí vamos olhar agora o número. 9,6. Vou pegar só uma casa depois da vírgula. O número 9,6 é maior, é menor ou é igual que 3,16? Só de bater o olho você consegue enxergar que é maior, concorda? Toda vez que meu número for maior que a raiz quadrada de 10, eu vou somar uma quantidade no expoente. Então, 4 somado com 1, 5. Então, eu determino que a ordem de grandeza é 10 elevado à quinta. Ok? Pessoal, o primeiro exercício é um exercício um pouquinho mais complexo, mas se você analisar com carinho, entender todas as informações, você consegue então resolvê-lo, tá ok? Eu peço só um minutinho da atenção de vocês e poder apagar essas marquinhas aqui de vermelho, tá bom? Logo após o término desse exercício, vamos passar para o próximo, tá bom? Só estou acabando de apagar aqui. O que o próximo exercício nos fala? Resolução do terceiro exercício do PDF. O perímetro do Sol é da ordem de 10 elevado a 10 metros. E o comprimento de um campo de futebol é da ordem de 100 metros. Vem-se então a pergunta: quantos campos de futebol seriam necessários para dar uma volta no Sol se alinhássemos? Vamos primeiro extrair os dados. O exercício nos disse que o perímetro do Sol é da ordem de 10 elevado a 10 metros. Segundo dado, que um campo de futebol equivale a 100 metros. Presta bastante atenção. O que o exercício nos pede? Para saber quantos campos de futebol eu vou ter que alinhar um na frente do outro para dar uma volta completa ao redor do Sol. Vamos partir do seguinte princípio. Um campo de futebol tem um comprimento de 100 metros, ok? Agora, eu vou ter a distância do perímetro do Sol, que é 10 elevado a 10. Só que eu vou escrever esse 10 elevado a 10 de uma maneira mais simplista, que é a mesma coisa que 1, só um minutinho, vezes 10 elevado a 10. Professor, preciso escrever dessa maneira? Não. Eu só vou escrever assim para facilitar o entendimento, tá bom? Então, mais uma vez, um campo de futebol tem esse comprimento. Eu vou alinhar vários campos de futebol até conseguir ter este comprimento aqui. Então, vou montar a regrinha de 3. Um campo é 100 metros. 1 vezes 10 elevado a 10 vai ter qual equivalência aos campos de futebol? X, porque eu não conheço. Então, eu tenho uma regrinha de 3. Conheço a primeira, a segunda e a terceira. Esse item aqui que eu coloquei a variável x, eu estou procurando. Mais uma vez, multiplico cruzado. 100 vezes x, 100x. 1 vezes 1, 1. Vezes 10 elevado à décima. O número 100 é a mesma coisa que 10 multiplicado por 10, concorda? Então, 10 vezes 10 é a mesma coisa que 100, ou 10 elevado ao quadrado. E toda vez que eu não vejo um número, eu posso pensar que 10 elevado ao quadrado é 1 vezes 10 elevado ao quadrado metros. Ok? Então, ao invés de escrever 100,
eu vou colocar 1 vezes 10 elevado ao quadrado multiplicado por x. Então, esse fator está multiplicando, passa para lá dividindo. 1 dividido por 1 é 1 vezes 10. Divisão de potência, conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 10 subtraído de 2 é 8. Agora, vamos pensar junto? 1 vezes 10 elevado à oitava foi o resultado que nós acabamos de obter. Concorda comigo? Só que se você voltar na tela anterior, perceba que não vai ter essa alternativa. Então, o que eu faço? Elimino por completo a potência 10 elevado à oitava. Então, conservo o número 1 e perceba que o número 8 indica quantos zeros eu preciso de acrescentar ao número 1. Então, eu vou colocar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então, 1 vezes 10 elevado à oitava é a mesma coisa que 100 mil. Como eu estou trabalhando com campos, 100 mil campos. E a alternativa correta é a letra C. Então, vou marcar um xizinho aqui, ó, para a gente poder lembrar, ok? Então, galerinha, o que nós fizemos até agora? Estudamos o exercício 2º do PDF, estudamos o 3º exercício do PDF, resolvemos ele passo a passo, bem devagar, e agora vamos passar para mais um exercício. Eu peço para vocês só um minutinho de atenção, que eu estou apagando essas marquinhas aqui de vermelho, para ficar bem facinho para você ver na tela bem limpinho, tá bom? Só um minutinho, estou acabando. Agora, próximo exercício. Fala o seguinte: 4 exercício do PDF da PUC. É muito frequente encontrar em anúncios e placas informativas com erros de grafia em unidades de medida. As unidades grafadas corretamente são... Então, vamos lá. Alternativa A: quilograma, quilômetro por hora e metro por segundo. De cara, eu já vejo que a letra A é a alternativa correta, porque metro por segundo é unidade de velocidade e está escrito correto. Quilômetro por hora também é unidade de velocidade e está escrito correto. E quilograma é unidade de massa, que também está escrito correta. Então, a alternativa correta é a letra A. Por que a letra B já começou errado? Porque a grama aqui, ó, deveria ser minúscula. Na letra C, o K de quilômetro deveria ser minúsculo e o M de metros por segundo também. Na letra D, o M de minutos deveria ser minúsculo. E na letra E, o K deveria também ser minúsculo. Eu desculpo a vocês que eu cometi um pequeno errinho aqui, ó, de digitação. Então, esse item aqui, ó, não era para estar aqui, tá bom? Já tirei e mais uma vez peço desculpas. Então, pessoal, encerramos a correção dos exercícios. O que eu quero que vocês façam para mim, por gentileza? Revisem esses exercícios do 1º até o 6º. Observem se vocês têm alguma dúvida. Observem novamente os mapas mentais e visuais que coloquei para vocês no PDF, para não ficar com nenhuma dúvida desse conteúdo. É muito importante saber o que é uma unidade de medida, o que é uma grandeza física, como que eu posso utilizar a notação científica, aonde eu devo empregar a notação científica para expressar um número e facilitar, e coisas desse tipo, tá bom? Então, eu agradeço muito a atenção de todo mundo, agradeço a participação na nossa aula de hoje e espero encontrar vocês brevemente em sala de aula, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.